Boa noite. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Deus é sempre bom. Em todo tempo Ele é bom, Danisa. Amém? Por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Na Epístola aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios. Capítulo de número 2. Verso de 11 em diante. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a paz, a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e a paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos mais uma vez exaltar o Teu nome, mais uma vez glorificar a Ti, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra, só o Senhor é digno de receber toda a glória, só o Senhor é o motivo de nós hoje nos reunirmos para adorarmos o Teu nome. Obrigado, Pai, por esta oportunidade. Abra os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, para que possamos compreender qual é a largura, a altura e a profundidade da Tua palavra. Senhor, nós dependemos do Teu Espírito Santo, que os nossos ouvidos, os nossos corações, os nossos sentimentos estejam, Senhor, cativos à Tua palavra, para que então possamos entender, compreender a Tua palavra. É o que nós Te pedimos em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, eu creio que a maioria dos que aqui estão sabem que alguns domingos, quando eu tenho pregado, eu tenho exposto a Epístola aos Efésios. E hoje não vai ser diferente, nós vamos continuar na exposição da carta aos Efésios. Então eu gostaria hoje de continuar esta exposição, de continuar a compartilhar daquilo que Deus fez através da vida do apóstolo Paulo em uma de suas comunidades, se podemos assim dizer. Então, para nós lembrarmos um pouquinho, embora todos não estavam aqui, mas eu quero dar um panorama do que já foi falado desta epístola. No nosso primeiro sermão da epístola, nós falamos sobre como devemos viver para a glória de Deus. Isso nós vimos no capítulo 1, versículos 1 e 2. O segundo sermão que nós expomos aqui na igreja, nós falamos sobre como podemos ser abençoados pela soberana vontade de Deus. Capítulo 1, versículos 3 a 14. No terceiro sermão, nós vimos que o amor de Deus para com os santos é demonstrado na evidência da prática da vida cristã. Capítulo 1, versículos 15
a 23. Prosseguimos para o nosso quarto sermão, onde vimos que não estamos mais mortos, mas agora estamos vivificados pela misericórdia e pela graça de Deus em Cristo Jesus. Capítulos 2, versículos de 1 a 3. Então chegamos ao nosso quinto sermão, onde vimos a ação da misericordiosa mão de Deus e o amor com que Ele nos amou. Capítulo 2, versículos 4 ao versículo 11. E hoje nós vamos olhar juntos para a ação reconciliadora de Deus por meio da cruz de Cristo. Como Deus nos reconciliou, como Deus chamou um povo que outrora estava separado, mas que o próprio Deus, na sua bendita misericórdia, no seu infinito amor, reconciliou. Como Deus trouxe a reconciliação entre judeus e gentios, povos que não se davam no momento em que esta carta, esta epístola foi composta, e como Deus trouxe a união deste povo, como Deus ajuntou este povo, judeus e gentios, em um único povo, em um único corpo, e reconciliou o mundo consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Portanto, a minha proposta nesta noite é demonstrar para a igreja que somente Deus pode reconciliar homens e fazer deles um único povo para o louvor da sua própria glória. Homem nenhum tem o poder para fazer isso, instituição nenhuma tem poder para fazer isso, somente Deus tem esse poder para reconciliar homens, para reconciliar etnias, para reconciliar povos diferentes e fazer deles um único povo para o louvor da sua própria glória. É o Deus que nós servimos. E eu gostaria de dividir este texto que nós lemos em 3 partes, sendo a primeira parte a separação, a segunda parte a reconciliação e a terceira parte a unificação para o louvor da glória de Deus. Primeiro ponto é os versículos 11 e 12 do capítulo que lemos. Sem Cristo e separados da comunidade de Israel. Esta era a realidade destes irmãos de Éfeso, esta era a realidade deste povo no qual Paulo escreve. Eles estavam sem Cristo e separados da comunidade de Israel. Só que, em primeiro lugar, nós precisamos entender por que os gentios eram separados e por que os gentios eram desprezados pelos judeus. Embora alguns saibam, muitos não, que esses irmãos eles sofriam um enorme desprezo em relação aos judeus, os gentios. Eles eram desprezados, abundantemente desprezados. Portanto, lembrai-vos de que no passado, vós gentios por natureza, chamado incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita pelas mãos de homens. O versículo 11 está mencionando isso, para que nós possamos então começar a entender o que esses irmãos eram, porque esses irmãos eram separados. Veja bem que o texto que nós lemos, ele vai fazer 3 divisões, o Paulo vai usar 3 frases de transição para demonstrar quem eles eram, o que são e o que devem ser. Se você olhar bem no comecinho do versículo, algumas traduções vão trazer a expressão no passado. A minha versão está trazendo a expressão outrora, tem o mesmo sentido. A questão é que quando esses irmãos gentios, eles eram desprezados porque os judeus os gentios, eles eram tão desprezados porque os judeus não era lícito, por exemplo, um judeu olhar ou adentrar na casa de um gentio. Não era lícito para um judeu ter tal atitude. Não era lícito um judeu assistir uma gentia dando à luz, no caso daquelas mulheres que eram parteiras. Não era lícito. Isto era literalmente contra a lei dos judeus, contra a lei dada por Deus. Então a gente começa a ver como o povo gentil era desprezado. E Paulo está tomando esse assunto. Paulo está levantando esse assunto porque eles já tinham sido transformados em Cristo, eles já tinham aceitado o anúncio do Evangelho, mas, no entanto, alguns preceitos da lei estavam ainda na vida deles. Algumas atitudes estavam. Um outro aspecto terrível deste desprezo dos judeus para com os gentios era a consequência de um judeu
casar-se com uma mulher gentia, ou vice-versa. Uma judia casar-se com um judeu. Isso correspondia para a cultura à morte. Literalmente, eles faziam uma cerimônia simbólica, celebrando o funeral como símbolo. Quando um judeu unia-se a um gentil e quando uma gentia unia-se a um judeu. Automaticamente, eles faziam uma celebração demonstrando morte, que ele estava morto, por ele simplesmente ter se unido, um judeu unido-se a um gentil. O desprezo não parava por aí. Se nós olharmos, nós vamos ver que quando um judeu entrava na casa de uma pessoa gentia, ele se tornava automaticamente impuro. E estar impuro era estar inapto para prestar o culto público. Então a gente começa a entender que o assunto do que Paulo está tratando não é um assunto tão simples. Não é algo simples estar separado para o judeu e o gentil. Era algo de extrema importância para a cultura daquele povo naquela época. Estar separado, não podia prestar um culto público, não podia entrar no templo para adorar, não podia porque ele era considerado como uma pessoa impura. E aí nós vamos entender este primeiro momento, essa questão da separação. Eles eram literalmente separados. E o desprezo mais terrível era que os judeus pensavam, era o que os judeus pensavam dos gentios. Essa era o pior desprezo deles. Eles diziam que os gentios eram apenas como combustível para o fogo do inferno. Essa era a posição de um judeu em relação a um gentio. Aí nós vamos entender, quando Pedro, em Atos dos Apóstolos, ele recebe a visão do lençol, desce com o lençol, e ele vai chamado para pregar na casa de um gentil, que ele reluta. Não vou. Pedro poderíamos dizer que Pedro era um judeu puro sangue, um judeu que não trocava o seu posicionamento. Ele, depois de muito relutar, depois de Deus quase que descer em pessoa para Pedro, que Pedro então vai e fala, e vai para a casa de Cornélio para pregar, porque ele não queria ir. Se fosse pela vontade de Pedro, Pedro não teria ido na casa de Cornélio para levar o evangelho. Amados, estas são apenas algumas das formas de desprezo dos judeus em relação aos gentios. A Bíblia relata muitas outras. Se nós pararmos e formos analisar o Novo Testamento, desde o nascedouro até o final da composição do Novo Testamento, nós vamos ver como que o povo judeu lidava com as etnias que não eram judias. Como que este povo, um povo escolhido, um povo chamado por Deus para uma missão, deixou de fazer aquilo que veio para fazer. Deixou de fazer aquilo que foi chamado para fazer. O versículo 12, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Veja bem, novamente eles estão fazendo o Paulo está fazendo com que eles lembrem do que eles eram, do que eles tinham sido. A exortação de Paulo era para que eles lembrassem que Deus os chamou, ou melhor, que Deus chamou Abraão e lhes deu um sinal, ou seja, a circuncisão, só que esse sinal não era para que eles se gloriassem, não era para que eles se achassem melhor do que os outros povos, mas era para que eles, se eles tivessem compreendido de fato a mensagem, era para que eles levassem o evangelho aos outros povos, levassem a palavra de Deus aos outros povos, para que esses outros povos fossem convertidos. Mas eles queriam ficar dentro do seu mundo. Não era para que eles se gloriassem, como eu disse, mas Israel falhou. A Bíblia diz que Israel falhou. Eles falharam em testemunhar para os gentios. Eles falharam em anunciar o Messias para os gentios. Israel falhou nesse aspecto. Israel corrompeu-se como e com as nações gentílicas. Israel se uniu a nações gentílicas que Deus lhes proibira de fazer. Por várias partes nós vamos ver que o povo de Deus, Israel, deixou Deus e seguiu outros deuses, outras nações.
O povo, ou seja, em outras palavras, o povo de Deus desobedeceu a Deus e seguiu os seus próprios caminhos. E Paulo vai lembrar esses irmãos. Paulo vai falar para esses irmãos, porque embora ele está pregando para os irmãos de Éfeso, havia muitos judeus convertidos, mas esses judeus convertidos, eles estavam como que deixando aquilo que Paulo tinha ensinado. Em segundo lugar, os gentios eram espiritualmente falidos. Isso nós vamos ver no versículo 12, que eu acabei de ler. Estáveis naquele tempo sem Cristo, eles estavam separados, eles estavam sem as bênçãos de Deus, sem a bondade de Deus. Eles estavam literalmente estranhos à aliança e à promessa, sem esperança, sem Deus no mundo, é o que o texto diz. Amados, aqui nós precisamos olhar para o que Paulo já havia descrito a respeito deste mesmo problema. Se você voltar um pouquinho no versículo 1 do capítulo 2, versículo 1, versículo 3, olha o que Paulo escreve. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Veja bem que Paulo lembra esses irmãos da onde Deus os tirou. O que eles eram. O que esses irmãos que estavam em Cristo, e eles se incluem. É interessante que Paulo não se tira, ele simplesmente se coloca junto. Também todos nós andamos outrora. Ele também se coloca no texto. Porque é como se a exortação não fosse só para o seu auditório, mas também para ele. Como? E aqui precisamos olhar para isso. Por que Paulo fala dessa forma? Ele demonstrou a terrível condição espiritual dos gentios e dos judeus, mostrando que eram escravos da carne, que eram escravos do mundo, que eram escravos do diabo. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos encontrar na mesma situação, escravos do mundo, escravos da carne e escravos do diabo, sem que percebamos. Fazemos as mesmas coisas, temos as mesmas atitudes e dizemos que somos servos de Deus. Isso é muito sério. A acusação, a exortação que Paulo faz aos irmãos de Éfeso e também à igreja contemporânea é muito séria. É uma exortação que nós precisamos tomar cuidado. E aí Paulo retoma o mesmo assunto, fazendo um resumo da condição terrível com 5 frases afirmativas e também descritivas e negativas. Olha o que ele diz: eles estavam sem Cristo. E estar sem Cristo é estar separado de Cristo, é não ter nenhuma relação com o Messias. É não ter nenhuma expectativa do que o Messias viria. É não ter nenhuma expectativa de que o Messias era a promessa de Deus. Enquanto os judeus aguardavam o Messias, os gentios, o que eles faziam? Eles adoravam a deusa Diana. Porque havia um mito em Éfeso, que era considerada a 7ª maravilha do mundo, ou melhor, uma das maravilhas do mundo na época, era em relação ao templo à deusa Diana. Éfeso era um local promíscuo. Éfeso era um local onde muitas pessoas iam para adorar esta deusa Diana. E era neste meio onde a comunidade cristã estava inserida. Enquanto os judeus estavam ali aguardando o Messias, os efésios estavam adorando a deusa Diana, ou seja, eles estavam em uma total escuridão. Eles estavam envoltos em trevas. Eles estavam sem Cristo. O segundo aspecto dessas frases é que eles estavam separados da comunidade de Israel.
Esses irmãos, eles estavam separados. Os gentios permaneciam fora do círculo daqueles que adoravam a Deus. Ou seja, ao Deus verdadeiro, ao Deus único, que era digno de ser adorado. Só havia uma maneira desses gentios adorarem a Deus. Eles deveriam ser prosélitos. E o que era ser prosélitos? Era quando um gentio se convertia ao judaísmo. Isso é proselitismo. Então ele aceitava a fé judaica e então ele podia então adorar ao Deus verdadeiro. Porque na concepção dos judeus, um gentio não podia estar adorando ao Deus verdadeiro. Porque ele não tinha conhecimento do Deus verdadeiro. Ele não tinha conhecimento das promessas que o Deus verdadeiro havia feito para Israel. Ele não tinha esse conhecimento, então o gentio logo ele não podia adorar este Deus. O texto diz que eles eram estranhos às alianças da promessa. Essas alianças que foram dadas a Abraão. Essas alianças que foram transmitidas a Abraão e que de Abraão passaria para os seus descendentes. Eles estavam estranhos a essas alianças. Logo, os gentios eram estrangeiros e não faziam parte da aliança. Ou seja, a aliança não alcançaria os gentios na concepção dos judeus. A aliança era para os judeus e não para os gentios. Então eles estavam fora dessas alianças. Eles não tinham esperança. Os gentios não tinham esperança. Em especial esse povo de Éfeso, que vivia constantemente prestando cultos e sacrifício a um Deus falso, a um Deus que era contrário ao Deus de Israel, a deusa Diana. Eles eram contrários, eles não tinham esperança. Eles não tinham esperança de vitória sobre a morte. Os gentios não tinham essa esperança de vitória sobre a morte. Se você abrir a sua Bíblia comigo, lá em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, por gentileza, abre aí, bem do ladinho, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18. Olha o que diz o texto. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará a sua companhia, os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, que ficarmos, e até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, isso aqui, Paulo está falando para crente. Essa é a expectativa do crente. Essa é a expectativa, viver aqui, mas saber que você tem uma expectativa da esperança da glória. Já o gentio não tem essa esperança. É igual, trazendo para o nosso contexto, as pessoas que não estão na igreja, as pessoas que não estão envolvidas na igreja, servindo em uma igreja, no caso, adorando a Deus, elas não têm expectativa da vida futura. Ela está vivendo a vida aqui e agora. Aí usa-se aquela frase comum, comamos, e é uma frase epicurista, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E aí Paulo está lembrando, está levantando este problema, está levantando essa questão na comunidade para lembrá-los do que eles eram. A vida dos gentios era como um mar sem peixes, como um céu sem estrelas. Era uma vida envolta em escuridão. Era uma vida envolta na escuridão. Eles viviam sem expectativa. Eles viviam sem esperança. Eles diziam, vamos comer, vamos beber, porque amanhã morreremos. Era o que eles diziam. Era o que eles diziam. Eles viviam sem Deus no mundo.
E quem não tem Deus, não tem como ter esperança. É realidade. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa sem esperança. E aqui nós precisamos entender por que eles não eram aqui ateus por eles estarem sem Deus. Porque eles adoravam outros deuses. O problema era que eles não conheciam o Deus verdadeiro. É diferente de ateísmo. Eles não eram considerados como ateus, porque eles tinham não um Deus, eles tinham vários deuses. Mas o problema é que eram deuses falsos, que eram deuses que não eram o Deus verdadeiro. E é exatamente o que nós vemos, o que nós contemplamos em meio à sociedade na qual vivemos, no século 21. Pessoas dizem que creem em Deus, pessoas dizem que creem em Cristo. Aí a minha pergunta, quando eu deparo com uma pessoa dessa, eu falo, qual Deus? E eu pergunto, qual Cristo? O Cristo que a Bíblia apresenta ou o Cristo que as pessoas constroem? O Deus que a Bíblia apresenta ou o Deus que as pessoas constroem? João Calvino dizia que o homem, o ser humano, é uma fábrica de construir deuses. É uma fábrica de construir deuses. Quando aquele Deus já não está mais atendendo às suas necessidades, ele rapidinho troca de Deus, como se troca de endereço, como que se entra no closet e troca-se de roupa. É o que a sociedade pensa acerca de um Deus hoje. Esse Deus não serve para mim. Então eu procuro um outro Deus que vai atender às minhas necessidades. Porque as pessoas estão acostumadas a um Deus que faz aquilo que eu quero que ele faça. Ou seja, não a um Deus que é soberano e não depende daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Porque se Deus curar, ele vai ser Deus. Se ele não curar, ele vai continuar sendo Deus. Se ele levantar o morto, ele é Deus. E se ele permanecer que o morto seja sepultado, ele continua sendo Deus. Ele é Deus. Ele não depende de nós para ser Deus. Nós dependemos dele. E os irmãos de Efésios também dependiam de Deus. O problema é que as pessoas acham que Deus depende delas. Como se Deus fosse uma marionete na mão das pessoas e as pessoas fizessem dele o que quisessem. Esse é o problema da cristandade no século em que nós estamos vivendo. Eles não conheciam ao Deus verdadeiro. E nem tinham relação alguma com este Deus verdadeiro. Não conheciam o Criador, não conheciam o Sustentador, não conheciam o Redentor. Esse era um problema muito sério. E Paulo estava tratando desse problema com eles. Paulo estava falando da obediência, Paulo estava falando do relacionamento, Paulo estava falando de estar sendo reconciliado. Pessoas que não eram aceitas, sendo aceitas. Pessoas que estavam longe, mas que agora tinham sido aproximadas. O segundo ponto é a reconciliação. Como Deus os reconciliou. Em Cristo Jesus vos deu... Aliás, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes agora aproximados pelo sangue de Cristo. Versículos 13 ao versículo 18. A segunda divisão deste texto, que Paulo levanta a questão, demonstra o que Deus fez pelos gentios. E aqui eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesta palavra que logo começa aí no versículo de número 13. Olha como começa o versículo. Eu acho que isso acontece em todas as versões bíblicas. Mas agora em Cristo Jesus. Preste atenção só nessas duas palavrinhas. Mas agora. Ele faz menção ao que está no capítulo 2 e o versículo 4 do mesmo texto aos Efésios. Olha lá, o versículo 4 do capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. É a mesma questão, mas Deus. E aqui no versículo 13, mas agora em Cristo Jesus. Ambos os textos demonstram a intervenção graciosa, soberana, da vontade e do favor de Deus pelos perdidos. Veja bem, no versículo 4 do capítulo 2, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em quê? Em nossos delitos e em nossos pecados, Ele fez o quê? Ele nos deu vida. Estando nós mortos. Só pode receber vida aquilo que está morto. Aquilo que está vivo não precisa de mais vida.
Agora, quando há morte, é necessário que se tenha vida. E no versículo 13 ele começa: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe. Ele está lembrando: vocês estavam longe, mas agora vocês não estão mais longe. Vocês estão perto. Vocês foram aproximados. Por causa de quem? Por causa do sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. A intervenção da graciosa bondade de Deus em favor dos pecadores. Deus interveio. E a palavra-chave de toda esta parte do texto é a inimizade. Vamos continuar lendo o texto para ver o que ele diz. Mas longe fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Poucos sabem, mas existia literalmente um muro que separava o local onde os gentios podiam entrar e o local onde os judeus estavam. Literalmente, Flávio Joséfo diz-nos, se eu não me engano, em o seu livro Antiguidades, que esse muro tinha 1,80 m e não podia se passar, e havia inscrições neste muro, que se um gentil passasse aquele lugar, ele era sentenciado com a morte. Literalmente, eles aniquilavam, eles matavam. Literalmente, Paulo está fazendo menção a este muro que separava judeus e gentios. Era um muro que havia no pátio do templo, onde as pessoas eram separadas literalmente. É cerca deste muro que Paulo faz menção. Veja bem, porque Ele é a nossa paz, o qual ambos fez um, tendo o quê? Derribado, destruído, aniquilado. Não existe mais este muro, Paulo estava falando para eles. Não tem este muro que separa judeus e gentios. É um muro que foi desfeito com a obra de Cristo. Em primeiro lugar, era uma inimizade entre judeus e gentios. Esta era uma inimizade no âmbito horizontal. Entre judeus e gentios não se davam, não se conversavam, não dialogavam, porque eram povos separados por uma cultura. Eram povos que, se colocasse frente a frente, literalmente, eu penso que daria morte. E o segundo âmbito era que eles eram separados entre pecadores e Deus, no sentido vertical. Havia algo que separava eles de Deus, e este algo se chama pecado. Este algo se chama estar contra a lei de Deus. Este algo se chama estar fora dos propósitos da palavra de Deus. Porque muitas vezes as pessoas pensam que pecado é só quando rouba, quando mata, quando fala mal do irmão, quando murmura. Mas quando você deixa de viver a palavra de Deus, você também peca. Era isso que estava acontecendo. Isso era muito sério, esta separação vertical. Nesta parte do parágrafo, Paulo descreve a maior missão da história. Em Cristo Jesus se unem judeus e gentios. Em Cristo Jesus se unem etnias. Em Cristo Jesus se congregam pessoas de pensamentos diferentes, congregam pessoas de cultura diferente, cores diferentes, raça diferente, por causa de Cristo Jesus. Povos diferentes são unidos em um só povo. E aqui Paulo descreve a maior missão de paz da história. A maior missão de paz da história. É interessante que Jesus não apenas reconciliou judeus e gentios, mas também pôs ambos em um único corpo, isto é, a igreja. Fez deles um único povo, a igreja, para o louvor da sua glória. É interessante notar que a palavra reconciliação era muito conhecida no mundo grego.
Essa palavra reconciliação, ela era utilizada no mundo do comércio e ela era usada na troca de dinheiro, na troca de moeda. Nós poderíamos chamar hoje os câmbios, que as pessoas fazem câmbio, na troca de dinheiro. Aí o que acontece? Como eles conheciam muito essa linguagem, Paulo vai utilizar essa expressão, que é a reconciliação, para unir duas partes que estavam separadas. E aí eles utilizam essa expressão, dando então o sentido de que reconciliar aquilo que estava separado, aquilo que estava oposto. Paulo aplica esta palavra, e então ele deve descrever o restabelecimento entre relações de um homem com Deus. Aquilo que estava separado foi unido novamente com Deus, reconciliado. É daí que vem a palavra reconciliação. Meus irmãos, aqui é importante nós olharmos e ressaltar para a ação reconciliadora, que ela é sempre de um primeiro lado, de Deus. É Deus quem começa a reconciliação. Homens não começam a reconciliação. Homens trocam de endereço, mas não se reconciliam. Homens tomam outras atitudes, mas não reconciliam. Mas Deus não. Se olharmos, quem que sempre quebrou a aliança? Foi Deus ou foi os homens? Foram os homens que quebraram a aliança. Mas Deus sempre, na sua bondade, no seu amor, na sua misericórdia, reconcilia-se com os homens. Deus no seu amor e na sua bondade. Em Cristo, Deus não só estava reconciliando o mundo consigo, mas também enviando embaixadores para o mundo, para pregar aos homens que se reconciliassem com Ele. E que coisa maravilhosa, que esta obra não parou, que esta obra tem prosseguido. Hoje nós ouvimos um testemunho de que quando o pastor pregou ali no Himalaui, 15 pessoas se converteram. 15 pessoas foram reconciliadas. 15 pessoas foram atraídas pelo Evangelho e se achegaram novamente a Deus. Que coisa maravilhosa. Saber que Deus continua a sua obra como foi desde o princípio. Como vimos há pouco, Paulo descreve dois tipos de inimizade. Em primeiro lugar, a inimizade entre judeus e gentios. Entre judeus e gentios. E ainda hoje existe essa inimizade, amados. Eu não morei, eu não conheço Israel. Mas se você uma hora puder sentar com o pastor Joaquim e conversar com ele, ele morou bastante tempo em Israel, ele vai poder contar com maiores detalhes para vocês. Ainda hoje existe essa separação. Ainda hoje existe esta questão desta etnicidade. Por muitos séculos, os judeus foram diferentes dos gentios na religião, na indumentária, na dieta alimentar e principalmente nas leis. Principalmente nas leis. Como que a gente sabe disso? Porque nós temos relatos históricos disso. Nós temos documentos históricos que mencionam isso. Ainda hoje é assim. Infelizmente, ainda hoje é assim. Quando nós vemos que Pedro resistiu o projeto de Deus de incluir os gentios na agenda evangelística, isso lá em Atos 10, nós vamos ver que Pedro teve um tete-a-tete com Deus. Literalmente, como eu disse há pouco, Deus quase que precisou descer de forma teofânica, ou se manifestar de forma visível para Pedro, em pessoa, para que ele entendesse que era para ele ter ido anunciar o evangelho na casa de um gentil. Mas Pedro, então, o foi. Os judeus crentes repreenderam Pedro por ele ter entrado na casa de um gentil e evangelizado um gentil. Atos capítulo 11. A partir disso, nós vimos a primeira reunião dos líderes da igreja. Aconteceu ali em Jerusalém. Por que aconteceu essa reunião? Para eles discutirem como é que ia ficar a situação dos gentios. Judeus se reúnem para discutir como eles lidariam com aquela situação. Gentios que estavam aceitando a mensagem do evangelho. Gentios que estavam aceitando
o Messias em Cristo. Como eles iam lidar com esse problema? Aí eles reúnem, a igreja reúne para lidar com esse problema. Como nós vamos lidar com este problema? Em Jerusalém, eles se reuniram para discutir acerca deste problema. Foi então que chegaram à conclusão de que tanto judeus como gentios são salvos da mesma maneira, por meio da fé em Jesus Cristo. Não é por meio da lei, não é por meio das obras, mas é por meio da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aqui a inimizade é destruída, aqui os muros da divisão são quebrados, porque eles entendem que não há mais separação, mas há um só povo que adora e glorifica ao nome de Deus. Agora, tanto judeus como gentios em Cristo são um povo, são um novo homem, são uma nova criatura, são um povo para glorificar a Deus em suas atitudes e em seu procedimento. Não há mais separação. É interessante notar que a palavra novo denota um novo tipo de criação, uma nova qualidade de criação, uma nova maneira de viver. Uma nova maneira de viver. É deixar de viver como vivia e viver de maneira que agrade a Deus. Era isso que Paulo estava falando aos irmãos. A outra expressão é que eles estavam sem Cristo. E se eles estavam sem Cristo, eles estavam distantes. Versículo 13. Mas agora, por estarem em Cristo, se aproximaram. É de suma importância que entendamos que estar sem Cristo é estar afastado daquilo que Deus quer que estejamos. Os ensinos de Cristo, eles não só aproximam, mas eles não ditam as regras. Como, por exemplo, em Cristo, judeus e gentios se aproximam, mas o sangue de Cristo, na cruz de Cristo, é que gera salvação. Só conhecer os ensinamentos de Cristo não gera salvação. O que gerava e que gera ainda hoje salvação é o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Porque muitas pessoas ouvem e conhecem de Cristo, mas não tomam uma decisão por Cristo. Muitas pessoas sabem acerca de Cristo, sabem que Ele foi o enviado de Deus, sabem que Ele é o Deus encarnado, sabem que Ele viveu em Jerusalém, que Ele era um carpinteiro, que Ele era filho de Maria e de José, que Ele era meio irmão de Tiago. Por que meio irmão de Tiago? Porque ele só tinha participação, era Maria e o Espírito Santo, José não tinha participação. Então ele era considerado como meio irmão de Tiago. As pessoas sabem, mas o que salva e o que salvava as pessoas é o sangue de Cristo na cruz do Calvário. A cruz tem esse poder, a cruz tem essa habilidade de salvar, de restaurar, de transformar. A lei fazia distinção entre puros e impuros. Os gentios eram considerados como impuros. Se você olhar em Levíticos capítulo 11, versículo 44 a 47, nós vamos ver a lei demonstrando essa impureza dos gentios. No templo havia uma parede que separava, como eu já disse, nos versículos 21, aliás, capítulo 21, do versículo 28 a 31 de Atos, nós vamos ver o escritor Lucas demonstrando esta parede de separação, para que os judeus e os gentios fossem reconciliados. Essa parede, como eu disse, ela foi destruída, ela foi derrubada. E ali o véu do templo se rasgou, e ele rasgou-se de cima a baixo, para demonstrar que foi Deus quem fez este rompimento, foi Deus quem mudou este paradigma, foi Deus quem mudou este modelo. Deus conclui a sua obra. A maldição caiu sobre Jesus, e ele se fez maldição em nosso lugar. Ele se fez maldição no lugar daqueles que Paulo está mencionando. Que dizia que outrora eles eram separados, mas eles foram aproximados. Jesus é o Senhor dos judeus e dos gentios, conforme Romanos, capítulo 10, versículos 12 e 13. Não há mais muro que separa. Não há mais separação. Em segundo lugar, a inimizade entre os pecadores de Deus. Paulo diz que por intermédio da cruz,
ele reconciliou ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. Por quem? Por meio da cruz. É a cruz que destrói a inimizade. É a cruz que a aproxima. Assim, vindo ele, proclamou a paz a vós que estavas longe, e também para os que estavam perto, porque por ele ambos têm agora acesso ao Pai pelo Espírito. Amados, nesta porção do texto, é claro que a reconciliação deve acontecer não somente entre judeus e gentios, mas entre ambos. E eles precisam também serem reconciliados com Deus. Não adiantava ter reconciliação entre judeus e gentios. Era necessário, mas era mais necessário que ambos se reconciliassem com Deus. Que ambos estivessem em Deus. A obra de Cristo na cruz é tão eficaz que ela destruiu a inimizade do homem com Deus, ela destruiu a inimizade de homens com homens, ela destruiu o poder do pecado que estava sobre os homens. Foi na cruz onde Deus satisfez a sua justiça. Quando nós falamos que nós somos justificados, não é que nós temos justiça própria para chegar diante de Deus. Por várias vezes nós ouvimos isso aqui. Nós somos justificados por causa da justiça de Cristo. Então nós somos revestidos com a justiça de Cristo, então nós podemos se achegar a Deus. Por causa da justiça dele. Por causa da justiça de Cristo. Não das nossas justiças ou do nosso mérito. Nós não temos mérito. Nós não temos justiça. Nós somos revestidos com a justiça de Deus. A cruz é onde os nossos pecados são condenados. Conforme o Novo Testamento, por intermédio da cruz nós somos reconciliados com Deus. E Paulo prossegue dizendo que por meio de Jesus, judeus e gentios têm acesso agora ao Pai por meio de um Espírito. Ou seja, todos podem se achegar a Deus. Essa expressão acesso, ela quer dizer, por meio dele, há um caminho que podemos nos aproximar de Deus. Ou seja, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a vida, é o que João coloca. Ele é a porta, ele é o caminho e ele é a vida para o Pai. Por intermédio dele, embora pecadores, os homens são reconciliados e podem aproximar-se de Deus e adorar e orar e ter relacionamento com Deus por meio de Cristo, por meio da obra de Cristo. Então nós chegamos na última parte do nosso texto, no versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Unificação. Já não sois mais estrangeiros, já não sois mais peregrinos, mas agora sois concidadãos dos santos. Ele rompe a separação de uma etnia e ele une essa etnia em um único povo, como concidadãos dos céus. Meus irmãos, Paulo demonstra o que os judeus e os gentios são em Cristo agora. Ele está falando, agora vocês são assim. Para isso, ele usa 3 figuras para ilustrar a unidade de crentes, judeus e gentios na igreja. Em primeiro lugar, ele fala sobre uma nação. Versículo 19, a parte A. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos. Queridos, Israel era a nação escolhida por Deus, mas como eu disse, eles rejeitaram o seu Redentor e sofreram as consequências por causa disso. A Bíblia diz que o reino foi tirado deles e dado a outra nação. Isso a gente vai ver lá em Mateus capítulo 21, versículo 43. O reino foi dado a outra nação. A nação da qual a Bíblia fala é a igreja, conforme 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aqui
é imprescindível entender que estas nações foram formadas pelos 3 filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. E Paulo faz menção a essas 3 etnias, e elas vão aparecer no Novo Testamento. A descendência desses 3 homens aparece no Novo Testamento de forma clara. Em Atos, vemos 3 famílias unidas em Cristo. Atos 8, um descendente de Cã é salvo. Este é o ministro da fazenda da Etiópia. Ele se converte. Ele é descendente de Cã. Em Atos 9, um descendente de Sam é salvo, de Sem é salvo no caminho de Damasco. Esse, Saulo de Tarso, ele se converte e se torna o maior bandeirante do cristianismo, o maior plantador e pregador, o maior ganhador de almas que o mundo já viu, Paulo de Tarso, descendente de Sam. Em quarto, em Atos 10, um descendente de Jafé é salvo, Cornélio, é descendente de Jafé. Ou seja, aquilo que o pecado, aquilo que a lei separava entre judeus e gentios, a obra de Cristo une. Tipificando essas 3 descendências. São unidos em um único só povo. São unidos para glorificar a Deus. Aquilo que o pecado dividiu na humanidade, Cristo restaura, Cristo une, Cristo salva. Todos os crentes de diferentes nacionalidades formam a nação santa da qual Pedro fala em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. A igreja. Todas essas etnias, todos esses povos que vemos reunidos em uma igreja para adorar a Deus, é por causa da obra exclusiva de Deus. Paulo diz que já não sois mais estrangeiros e peregrinos, ou, em algumas versões, imigrantes. Eu achei interessante essa versão que a pessoa coloca, imigrantes. Porque a palavra grega, ela dá essa liberdade para traduzir peregrinos como imigrantes, mas agora são concidadãos dos santos. Em segundo lugar, Paulo fala de uma família, sobre uma família, a parte B do versículo 19, e membros da família de Deus. Por meio da fé, entramos para a família de Deus, e Deus tornou-se o nosso Pai. Ou seja, nós não fazíamos parte da família de Deus, mas por meio da fé em Cristo Jesus, nós fazemos parte dessa família de Deus. Então nós não temos o Silva, nós não temos o Mostache, nós não temos o Pedro, nós não temos o Costa, nós fazemos parte da família de Deus. Todos nós fazemos parte de um único reino. E temos como Pai o Senhor. Temos como Pai o Senhor. Por meio da fé, entramos e fazemos parte desta família. Não importa a nacionalidade, somos todos membros, somos todos irmãos, somos todos da mesma família, não há diferença. Somos todos iguais diante de Deus. E é o que Paulo fala para os irmãos. Vocês são todos iguais. Vocês não há separação entre judeus, não há separação entre gentios. Agora vocês são um. Um vocês são. Não deve haver mais barreira racial, não deve haver mais barreira cultural, não deve haver mais barreira linguística, não deve haver mais barreira econômica. Todos somos um em Cristo. Por fim, Paulo fala sobre um santuário. Aqui Paulo vai construir o seu argumento dizendo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Amados, Paulo provavelmente está pensando como Deus andou com o seu povo no Antigo Testamento. Se olhar em Gênesis, Deus andou com o seu povo. Capítulo 5, versículos 22 a 24, capítulo 6, versículo 9. Se olharmos em Êxodo, Deus decidiu morar com o seu povo. Capítulo 25, versículo 8. Deus habita no meio do tabernáculo, conforme Êxodo 40, versículos 34 e 38. Até que os pecados de Israel afastaram a glória de Deus do tabernáculo. Deus sai do tabernáculo. Deus abandona, literalmente, por causa da atitude do povo. Novamente, quem que quebra aliança? O povo quebra aliança com Deus. O povo rompe
com Deus. Isso aparece lá em 1 Samuel, capítulo 4. Depois disso, Deus habita no templo novamente, 1 Reis, capítulo 8, versículo 1 a 11. Mas, novamente, Israel peca e a glória do Senhor vai embora. Deus deixa o templo novamente. A partir disso, então, Deus habita no corpo do seu Filho, conforme João 1,14. Ele se fez homem, a que os homens despiram e pregaram na cruz. Meus irmãos, hoje, por meio do seu Espírito, Deus habita nos homens, Deus habita na igreja. Não no templo feito de pedras, não nas paredes, mas em cada um de vocês que fazem parte da igreja. Nós somos templo e morada do Espírito. E é o que Paulo estava falando para os irmãos de Éfeso. Deus não habita nas paredes, Deus habita em vocês, ó Efésios. Vocês são templo do Espírito Santo. Ele habita no coração daqueles que confiam em Cristo, conforme 1 Coríntios 6,19. E na igreja, coletivamente, conforme o texto que lemos, capítulo 2, versículo 20 a 22. Assim podemos então entender que o santuário do qual Paulo falava é o santuário edificado sobre a doutrina dos apóstolos, sobre a doutrina que eles ensinavam. A igreja descansa sobre o acontecimento totalmente único, isto é, em Cristo Jesus como centro, no qual os apóstolos e os profetas, na plenitude do Espírito, eram guiados por ele, fazendo as suas obras em intimidade com Cristo. Eles tinham uma participação indispensável e intransmissível, mas eles eram e foram instrumentos de Deus, e por causa disso, o Evangelho chegou até nós. Por causa dessa ação soberana de Deus. De forma clara e objetiva, entendemos que o alicerce do santuário é Cristo, não é Pedro. O alicerce do santuário é Cristo. Cristo é quem dá à igreja unidade e solidez. Cristo realiza a sua obra continuamente na igreja. Como ele realiza no Malawi, como ele realiza na África, como ele realiza na Coreia, como ele realiza no mundo. É Cristo quem faz a sua obra. Somos apenas obreiros e chamados para o ministério, para cumprir a obra de Cristo. Mas é Ele quem faz a sua obra ter edificação. Nós precisamos entender que ainda somos um templo inacabado. Ninguém está concluído. Estamos sendo edificados. Estamos sendo construídos dia após dia. Somos edificados pela glória de Cristo, pela glória do Senhor. Só depois, no novo céu e na nova terra, quando nós ouviremos a voz dizendo: o tabernáculo de Deus está entre os homens. Só depois disso nós vamos entender que a obra está concluída, que o tempo está encerrado, que o tempo chegou. Por enquanto, a igreja ainda está crescendo, a igreja está prosseguindo. Foucault diz que a igreja não pode ser considerada um edifício terminado, enquanto não chegar o dia final. Ele diz que quando o Senhor virá, aí então ela poderá ser considerada como concluída. Esta igreja está crescendo mais e mais, até que venha a ser este santuário, este propósito de Deus, que finaliza o versículo 22, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E o que nós podemos aprender disso que Paulo colocou para os irmãos de Éfeso? O que nós podemos tirar para hoje? O que éramos? O que Deus fez de nós agora? E como os vivemos disso que Ele fez de nós agora? Aí é para cada um pensar quem você era, como você andava, como você se comportava, como Deus mudou e transformou a sua vida, como Deus reconciliou você com Ele, na sua soberana graça, no seu soberano amor,
na sua soberana vontade, te restaurou, te redimiu. E agora o que você faz disso que Deus fez de você? Isso é muito sério, meus irmãos. O que eu era, como eu me tornei e o que eu faço do que eu me tornei. Que nós possamos pensar nisso. E os conselhos, a exortação que Paulo faz aos irmãos de Éfeso, ela é tão atual hoje como era na sua época. O que éramos, o que somos e o que fazemos do que somos. Que Deus possa muito te abençoar. Que Deus possa abrir os olhos do teu entendimento. Abrir o coração para que, dia após dia, o Espírito Santo faça morada. E você entenda que a obra é dele. Você entenda que você é apenas instrumento nas mãos de Deus. Que você entenda isso. Que nós fazemos parte deste povo que foi restaurado, que foi edificado e que deve viver para a glória de Deus. Enquanto o louvor está cantando, você tem liberdade. Nós queremos orar por você. Eu gostaria de pedir para que o pastor Joaquim me ajudasse. Nós queremos orar por você, para que você entenda que Deus é soberano na sua vida, que todos os teus caminhos são caminhos que Deus, o próprio Deus, coloca para que você os trilhe da melhor maneira possível que glorifique o nome do Senhor. Eu não tenho poder de interferir na sua vida. Eu não tenho poder de ditar aquilo que você vai escolher, mas eu posso orar e abençoar a sua vida. O pastor Joaquim pode orar e abençoar a sua vida, para que Deus direcione os seus caminhos para a glória dele, para o louvor dele. Que Deus te abençoe, meu amado e minha amada.